Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. A partir de agora eu peço a sua atenção porque está começando mais uma videoaula do seu componente curricular Sociologia em Formação Geral Básica. E eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino. E para todos os alunos surdos, este é o meu sinal. E o nosso objeto de conhecimento, que será tratado ao longo desta videoaula, é um objeto de conhecimento bastante pertinente. E é uma temática, é um objeto de conhecimento que ele não se refere exclusivamente ao atual contexto social vivenciado em nosso país. Mas é um tema, é um objeto de conhecimento relevante se nós levarmos em consideração os distintos momentos da história do nosso país. Nós iremos tratar a respeito da população negra e a questão da violência. Todos nós temos conhecimento que essa parcela da sociedade brasileira, quando nós levamos em consideração um processo de estratificação, ou seja, de divisão dos brasileiros, tomando como referência uma variável, raça, cor. As pessoas negras, a população negra no nosso país, ela é uma população excluída, uma população marginalizada, uma população que sofre preconceito, levando em consideração a historicidade do nosso país. E nós vamos aprofundar essas questões nessa videoaula. Então acompanhem. Nesse primeiro momento, você pode ver essa imagem, nós temos dois rostos, de pessoas negras, e aqui nós temos um destaque na cor branca, em que algumas observações elas estão sendo ponderadas. Uma dessas observações é o que eu destaquei agora há pouco, que a população negra é historicamente a mais afetada pela violência no país. Existe um racismo estrutural e desigualdades sociais que acabam aprofundando essa situação de vulnerabilidade. Dados revelam que jovens negros, em especial, são os principais alvos de homicídios e abordagens violentas. E é fundamental compreender o contexto histórico e social dessas violências, que é o que eu vou estar aprofundando com vocês ao longo desta videoaula. Então vamos avançando com mais algumas informações. Temos uma outra imagem, E aí nós temos uma conceituação do que vem a ser violência, Então você observa que para simbolizar essa questão da violência, nós temos aí mãos marcadas, simbolizando que alguém sofreu alguma prática de violência. E nós temos aqui um conceito do autor Minayo da obra Violência Social sob o Olhar da Saúde Pública, aliás, um artigo científico publicado no ano de 1994. E a violência nessa publicação, ela é conceituada da seguinte forma: a violência não é apenas um ato, mas um processo que se estrutura nas relações sociais, marcado por desigualdades de poder e negação de direitos. Ou seja, o processo de violência, ele é algo construído historicamente. Por isso que no Brasil nós mencionamos, fazemos uso da expressão racismo estrutural. Como foi lido agora há pouco no conceito, a prática da violência contra as pessoas negras, primeiramente, não são atos isolados, Você tem as ocorrências que se dão em determinadas situações, mas são um fenômeno social que exige da sociedade uma análise, uma preocupação e uma postura diante desse tipo de temática pela repetição.
pela constância do número de casos de violência que são praticadas contra a pessoa negra. E aí precisamos levar em consideração que a questão do racismo estrutural não está associado exclusivamente a essa questão dos casos de violência que são praticadas. Por isso que no início da minha consideração, no início desta videoaula, eu coloquei para vocês, é um processo histórico. Então, o racismo estrutural, se nós levarmos em consideração a historicidade do nosso país, que trouxe um negro africano para trabalhar nesse território brasileiro, à época da colonização, você pode perceber que essas pessoas, elas já chegaram aqui diante de um processo de desvantagem. Elas foram escravizadas. Tratava-se de uma mão de obra escravizada. Era uma mão de obra em que esses homens, em que essas mulheres que estavam envolvidos nesse processo de escravidão, nem pessoas eram consideradas, de tanta desvalorização. É claro que naquela época, vários movimentos, ou especificamente os movimentos abolicionistas, comandados por negros refugiados, negros que fugiram, que conseguiram se libertar, digamos assim, da condição de escravidão, que estavam organizados nos quilombos, e ainda levando em consideração até mesmo pessoas brancas, intelectuais daquela época, que já tinham um pensamento de não discriminação, de não inferiorização da pessoa negra, também acabaram reforçando esse tipo de movimento. Um movimento abolicionista, que acabou culminando no Brasil no 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel, ela aboliu toda e qualquer forma de escravidão no nosso país. Então você tem um processo excludente que ele foi construído, como eu já ponderei, historicamente, e que perdura até os nossos dias atuais. Vamos avançando, nós temos aqui outras informações, e essas informações agora, elas são bem quantitativas. Nós precisamos de dados para poder não só amparar, mas fundamentar falas como essas que eu estou apresentando a todos vocês, né? Ou seja, não é um discurso aleatório. Os números, as pesquisas apontam justamente para isso. No primeiro marcador vermelho, nós temos aqui uma afirmação. A maioria das vítimas de homicídio no Brasil é negra. Segundo o Atlas da Violência do ano de 2024, formulado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 77,4% das vítimas de homicídio no ano de 2022 eram pessoas negras, pretas e pardas, enquanto somente 21,9% eram pessoas brancas. Um outro dado importante aqui no nosso segundo marcador. Jovens negros são os mais afetados pela violência letal. Na mesma fonte, no caso o Atlas da Violência do ano de 2024, observa-se que, entre os jovens de 15 a 29 anos assassinados, mais de 80% são negros. No terceiro marcador, a violência policial tem cor. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano de 2023, em 2022, 83% das pessoas mortas por intervenções policiais no Brasil eram pessoas negras. E no nosso último marcador, mais um dado de suma relevância. A exclusão também é uma forma de violência. O IBGE, no ano de 2022, publicou que a população negra tem menos acesso à educação superior, saúde de qualidade e ao mercado formal de trabalho, configurando uma violência estrutural e institucionalizada. Então, os dados, eles acabam
trazendo a nós, trazendo à tona essa realidade de exclusão. E como eu ponderei, os dados, eles simplesmente consolidam essa percepção de que, apesar da evolução, apesar do progresso existente no nosso país, determinados preconceitos, determinadas atitudes discriminatórias e práticas de violência, lamentavelmente, ainda não foram superadas. Ou seja, precisamos virar a página no que diz respeito às práticas de violência que, no caso, estão destinadas à população negra. E acrescento, não só à população negra, mas também a outras parcelas da nossa sociedade. Então, agora vocês podem visualizar, né, uma outra imagem, uma outra informação a respeito da população negra no Brasil e um dado bastante interessante. Fazendo a leitura justamente dessa observação, deste comentário, você pode observar que o IBGE, com base no censo do ano de 2022, que é o nosso último censo, ele pondera, aqui no destaque em negrito, que 55,5% da população total do nosso país é composto por pessoas reconhecidas ou pessoas que se autodeclaram como negras. Deste total, 92,1 milhões se identificam como pardos, que representam apenas 45,3% da população brasileira. E 20,6 milhões como pretos, refletindo 10,2%, digamos assim, da população, né? Então, você pode perceber que a maioria da população brasileira, essa maioria que sofre com preconceito, que sofre com a discriminação, que sofre com as práticas de violência, acabam correspondendo justamente à maioria do contingente populacional do nosso país. Agora, nós precisamos também aprofundar e trazer algumas particularidades a respeito dessa questão da violência. Nós temos algumas publicações, né, que acabam discutindo e fortalecendo, digamos assim, o nosso entendimento a respeito do tema. Então, você tem aqui no título, Raça, Racismo e Exclusão, a estrutura que sustenta a violência. E aqui eu trago até mesmo como uma forma de indicação para os seus estudos, a sugestão de autores e obras que você pode estar fazendo a leitura para aprofundar o seu conhecimento a respeito desse tema. Por exemplo, Silvio de Almeida, na obra Racismo Estrutural do ano de 2018, define o racismo como parte da estrutura social brasileira, presente nas instituições e na produção de desigualdades cotidianas. Já nós temos o autor Frantz Fanon, na obra Pele Negra, Máscaras Brancas, de 1952, afirma que o racismo nega a humanidade da população negra, sendo base da desumanização e da violência sistemática. Sueli Carneiro, na obra Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil, do ano de 2003, destacou que o racismo impede o acesso pleno da população negra à cidadania, promovendo exclusão e desigualdades nos direitos sociais. E Djalma Ribeiro, em sua obra Quem tem medo do feminismo negro, do ano de 2018, argumentou que a morte de jovens negros é socialmente naturalizada, revelando como o racismo legitima a violência cotidiana contra essa população. Então percebam que quando nós estamos tratando da violência, e é relevante nós ponderarmos isso, porque geralmente as pessoas elas associam a violência a uma prática física, ou seja, eu bati. Né? Isso é a violência física. Eu agredi o outro corpo da pessoa. Só que violência não se restringe somente a esse entendimento, somente a esse tipo de ato.
Nós precisamos ter, digamos assim, uma visão mais abrangente que a violência, ela ocorre de diferentes formas. É aquela piada, né? Que acaba, digamos assim, mexendo na autoestima de uma outra pessoa, né? Porque você tem piadas, né? Aqui no nosso país, piadas, inclusive, de mau gosto que acabam reforçando digamos assim, essa prática de violência contra a pessoa negra. Você já prestou atenção que na dinâmica das relações interpessoais é muito comum as pessoas apelidarem o negro, é o pretinho, ei pretinho, vem cá, e etc, etc. Não, essa pessoa que você chama de pretinho, ela tem nome próprio como você. E ela merece, e ela tem todo o direito, a dignidade da pessoa humana que você dispõe, esse pretinho, o qual você chama, também tem uma integridade moral e física. Se reporte a ele pelo nome dele. Todas as pessoas, elas dispõem de um nome próprio. E as atitudes respeitosas, elas fazem parte da dinâmica das relações sociais. Relações sociais e, acima de tudo, dentro das relações interpessoais. A violência, ela também ocorre contra a população negra quando ela é impedida de acessar os direitos que, no caso, são necessários para o bem-estar delas, a exemplo de todo e qualquer outro cidadão. Enfim, são pessoas. Quando você para analisar as legislações, e aqui eu vou citar especificamente a Constituição Brasileira de 1988, e também vou mencionar a Declaração Universal de Direitos Humanos. Quando os direitos, eles são tratados nesses documentos, eles não estão definindo quem são as pessoas que, digamos assim, são merecedoras desses direitos. Os termos que, no caso, são empregados, faça a leitura desses documentos e você terá a confirmação do que eu estou ponderando a todos vocês. Pessoa humana, eu estou tratando da pessoa, né? A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela faz muito a utilização do termo pessoa, sem delimitações. Se é o branco, se é o negro, se é o católico, se é o evangélico, se é homem ou se é mulher. O documento, ele visualiza pessoas. A Constituição Brasileira, no seu artigo 5º, pondera: todos são iguais perante a lei. Todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. A legislação em si, ela não faz a diferenciação, destacando, digamos assim, quem tem mais privilégios ou mais vantagens em relação a outros, né? Então, precisamos observar justamente isso e termos práticas cotidianas mais respeitosas, né? No sentido de respeitar o espaço do outro e a dignidade da existência de uma outra pessoa. Agora nós vamos para uma atividade que é um quiz. Eu quero que vocês visualizem em tela agora. Eu peço que você acesse esse endereço eletrônico que eu vou estar acessando agora, né? Nós temos aqui uma sequência de perguntas que você vai começar a observar. Até então, eu vou responder, não todas, mas apenas algumas dessas perguntas, que possuem absoluta sintonia, digamos assim, com o nosso objeto de conhecimento. Vamos começar? Visualize em tela, vou dar aqui o Start. E nós temos aqui uma pergunta. Qual é a tríade que juntas caracterizam o racismo? No destaque azul, preconceito, discriminação e exclusão. No destaque rosa, discriminação, estereótipo e violência. No destaque amarelo, preconceito, estereótipo e discriminação. Lá no finalzinho, no laranja, crime de ódio, preconceito e exclusão, né? Dá até para confundir um pouco, até porque
Todas essas palavras, digamos assim, todos esses termos, acabam se referindo, né? Mas vamos no amarelinho. Preconceito, estereótipo e discriminação? Resposta certa. Nossa segunda questão. Como pode ser definida a característica do racismo que envolve estereótipo? No azul, é um processo de força do racismo prático que estruturalmente retira o espaço de alguém, exemplo, o apartheid, separação dos espaços físicos, impedindo a ocupação por pessoas negras, no nosso quadradinho rosa. No amarelo, tentativa de adjetivação anterior a uma ideia ou fato. Um exemplo é relacionar pessoas negras a crimes sem ter provas. E no laranjinha, é uma espécie de carimbo que define e limita pessoas à sua cor de pele. Um exemplo são os noticiários policiais que criam estereótipo de bandidos. E é nessa resposta que eu vou. Resposta correta. Agora eu vou para uma terceira e última questão, mas nós temos outras que você em casa vai continuar respondendo. Historicamente, racismo pode ser definido como processo de classes sociais que, por questões econômicas, escraviza pessoas negras, uma classificação histórica criada pelos brancos para determinar processos de dominação contra povos negros, movimento que organizou de forma democrática a vinda de escravos negros para o Brasil, e lá no finalzinho, simplificação das raças e processo de trabalho nas colônias. Vamos aqui observar, eu vou nesse tom de verde, resposta correta, uma classificação histórica criada, né, justamente pela questão, né, de separação, de designar, digamos assim, quem é quem nesse processo de exclusão social. E diante da nossa atividade, diante das explicações que foram concedidas a todos e todas vocês, vamos aqui para a nossa conclusão. Então, nessa videoaula, você aprendeu o quê? Você aprendeu a reconhecer o racismo como estruturante da violência. Esse reconhecimento é o primeiro passo. Políticas públicas precisam ter recorte racial e territorial. Além disso, eu até acrescento, né? Precisamos, como nós temos aqui no nosso terceiro marcador, promover uma educação antirracista, fortalecimento de redes de proteção e justiça social são fundamentais para o enfrentamento dessa problemática. E a luta contra a violência é também a luta por equidade, dignidade e também memória. Ou seja, precisamos fortalecer, digamos assim, as relações diante do respeito e da dignidade. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima videoaula.